Olá pessoal, agora a gente vai para a nossa aula número 11 para tratar de apoios elásticos. Tá? Então, como motivação, a gente observa o seguinte: as estruturas podem estar submetidas a ações de movimentação global da estrutura, em geral provocadas por terremotos ou ações não previstas na estrutura. Então, a ação de terremotos tende a provocar sobre a estrutura grandes movimentações de terra, ou seja, a estrutura tende a se deslocar como um bloco global. Tá? Então, edificações que não têm apoios flexíveis, ou seja, que são rígidas, elas acabam por sofrer de forma catastrófica nesse tipo de ação. Tá? Não só nessas situações, a gente percebe que os apoios em molas também têm certas importâncias no nosso dimensionamento estrutural, os apoios elásticos. Tá? A gente chama comumente de molas, mas nem sempre tem uma mola envolvida. Tá? A própria estrutura por si só ela se comporta tal qual uma mola, tal qual o efeito de mola em algumas situações. Então, mas em situações mais globalizantes, a gente pode apresentar esse problema. De forma geral, a gente entende realmente que as molas elas acabam tendo uma participação importante no garantir da estrutura segura frente às solicitações às solicitações sísmicas. Tá? As solicitações sísmicas não são uma realidade importante para o Brasil, né? Fomos privilegiados nesse sentido, mas em outras regiões do mundo as edificações têm que necessariamente contar com esse tipo de preparação. Tá? De preparação, ela geralmente tenta garantir, primeiro, que a edificação se deforme ao longo do tempo e dissipe a energia ao longo do tempo. A gente fala em energia, né, nessa fase inicial da disciplina, e vai falar até o final também. Todas as contas são baseadas em energéticos. Então, a quantidade de energia envolvida numa ação sísmica é muito grande. Tá? O deslocamento de massas de terra que acaba provocando fortes ondas que tendem a tentar, né, destruir nossas estruturas. As estruturas que são previstas para esse tipo de solicitação, elas acabam garantindo que essa estrutura mantenha a sua integridade e, primeiramente, garanta socorro, né, garanta que as pessoas não tenham fugir numa eventual ação e que mantenham íntegra como um todo, globalmente, frente às solicitações externas. Tá? Os terremotos são muito perigosos em regiões onde eles não acontecem. Regiões têm terremotos no seu cotidiano. Japão, Chile, costa leste, costa oeste dos Estados Unidos, costa lateral esquerda, parte da China, parte da América do Sul, Chile, falei, né? Então, essas regiões, elas em Colômbia, eu tive o prazer de fazer pós-graduação com colombianos, equatorianos e também peruanos. Todos eles, é interessante que na graduação deles, o que a gente se foca em ações estáticas, eles têm um foco lá em ações dinâmicas. Tá? Até acharam curioso, mas vocês não estudam isso aqui na graduação? Realmente não estuda. Provavelmente é a única, ou poucas vezes que vocês vão ouvir falar sobre sismo é nessa aula de hoje. Tá? E eu falo em Mecânica das Estruturas 1, provavelmente o professor de concreto deve falar eventualmente sobre alguma coisa, mas não é algo que a gente trabalha cotidiano. Né? Já eles têm uma dedicação importante, tá? É óbvio, é necessário, né? E os apoios elásticos a gente pode pensar como sendo possibilidades de movimentação nas nossas estruturas, tá? Até agora, todos os apoios que a gente trabalhou, eles consideravam basicamente que as estruturas são rígidas, ou seja, uma peça não se deforma sobre a outra. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês perceberem como isso é possível, tá? Primeiro lembrando um pouco sobre o comportamento de mola, tá? Da física básica, tal qual falou da temperatura, a gente entende que uma mola, tá, a gente pode ser ilustrada como sempre a ação de uma carga sobre uma peça que se deforma por meio de uma grandeza chamada de K, coeficiente de mola. Tá? Esse coeficiente de mola ele relaciona justamente o quanto a peça se deforma frente à solicitação. Não sei se vocês percebem, isso aqui tem muita semelhança com o que a gente trabalha em elasticidade, né? Resistência dos materiais. Então lá a gente aplica uma força e para essa força percebe que a peça se deforma, se desloca, uma força normal, né? E quando você retira a força normal, a peça volta. Não é mera coincidência não, tá pessoal? É a mesma coisa. Então a nossa estrutura trabalha como uma mola.
À medida que você a solicita, ela se deforma, e à medida que você tira a solicitação, ela retorna à sua posição inicial. Tá? No tópico da física básica, a gente lembra que a constante que a gente representa as molas é um K. E ela vai voltar a aparecer aqui para a gente, tá? Historicamente foi assim, e a gente mantém o K como sendo a representação para a rigidez de mola das nossas estruturas. É chamado de coeficiente de rigidez de mola ou coeficiente de mola nas estruturas. Tá? Então, uma representação interessante, a gente percebe que as molas existem, por exemplo, quando você tem duas vigas, uma viga principal, no caso aí a viga CD, e uma viga secundária chamada de viga AB. A gente vai encontrar isso no nosso projeto PBL, vocês vão ver que quase todos os projetos vão acontecer isso. Quando isso acontece, observe que a viga principal, a viga CD, ela, por ter uma rigidez maior, ela vai tender a receber a viga AB. E a viga AB, por sua vez, quando for calculada, você vai ficar numa pequena inconsistência. Será que essa viga é biapoiada? A resposta para essa viga é que ela não é só uma viga biapoiada, ela é uma viga biapoiada onde o seu apoio lateral é móvel. O seu apoio no ponto B é móvel. Por que é móvel? Pense o seguinte, a viga CD não é uma viga, e quando você sobrecarrega uma viga, ela não tende a se deslocar? Então, se ela tende a se deslocar, esse ponto especificamente aqui, eu vou mostrar aqui, vou ilustrar para vocês a caneta, né? Então, esse ponto aqui, especificamente da estrutura, ele é um ponto móvel. Tá? Ele é móvel quanto? De acordo com a rigidez dessa outra viga. Quanto mais rígida essa viga, menos móvel. Quanto menos rígida, mais móvel. Tá? Então, vai depender justamente dessa outra viga. Então, a gente vai entender o seguinte. Essa viga aqui não é uma viga simplesmente apoiada como a gente trabalha cotidianamente. É uma viga apoiada, mas com um apoio lateral B, que é deslocável, que é um apoio elástico. E por que é elástico? Justamente porque a viga CD ela se comporta como uma viga elástica, ou seja, como uma viga que se deforma de acordo com a lei de Hooke, de acordo com os parâmetros que a gente trabalhou na regeneração de materiais e trabalhou um pouquinho nessa disciplina. Tá? E aí, a representação mais fiel para a viga AB seria essa representação aqui. Ó. Ela é uma viga apoiada no ponto A com apoio do segundo gênero, e no ponto B um apoio do primeiro gênero em mola. Tá? Significa que não tem apoio? Não. Significa que tem apoio. Só que o apoio não garante uma rigidez total, ou seja, ele vai permitir um certo deslocamento. Tá? Seguro, lógico, seguro. E esse K, né, justamente esse K, a gente vai determinar em função dos parâmetros relativos a essa viga. Ou seja, quanto mais rígida essa viga, maior numericamente vai ser o valor de K. Quanto menos, menor vai ser. Existe o apoio do segundo gênero quando você tem tanto reação lateral quanto reação vertical em termos de mola, tá? Equivalente estática. Existe o engaste elástico, né? Gosto muito de trazer essa representação que é interessante. Ó. Como é que você tivesse dois pilares, um pilarzinho com a rigidez baixa, um pilarzinho com a rigidez alta, né? Então, o pilarzinho da rigidez baixa é esse da esquerda, da rigidez alta é esse daqui da direita, tá? Então, se você fosse modelar essa viga, por razões bem práticas, a gente já em geral vai modelar ela como sendo uma viga apoiada nesse ponto, que a rigidez é baixa, e como essa rigidez do pilar é infinita, ou seja, a possibilidade dessa viga fazer o pilar girar é infinitamente pequena, então a gente diz que aqui você poderia modelar a viga como um engaste. Tá? Em situações intermediárias, né, a gente vai encontrar o que a gente chama de engaste elástico. Tá? É um desenho ridículo de feio. Eu nem vou tentar fazer a caneta, já está feito, justamente para que você fique com muita raiva de mim. Então, numa situação intermediária, onde eu nem estou com baixa rigidez, nem estou com rigidez muito alta, não é infinita, não é infinita, é muito alta. Tá? Em situações intermediárias, a gente diz que existe uma rigidez parcial, ou seja, a rigidez do pilar tende a ter uma resistência à rotação, que é chamada de mola à rotação. Esse K delta. K delta não, K teta. E esse Kθ justamente ele vai relacionar da mesma forma que o K relaciona F com X, o Kθ ele relaciona momentos com rotações. Tá? Então, lembrando que no sentido generalizado das coisas, então esse K é um K geral que vai ter uma força generalizada externa e um deslocamento generalizado externo como sendo a relação das suas grandezas. Tá bom? Em termos de energia, o que é que vai acontecer? Tal qual dos recálculos de apoio, vai haver uma mudança na configuração do trabalho das forças externas. Por quê? Porque nos apoios externos, você está observando, né, é que existe uma contribuição e uma
uma força sobre uma posição de rotação, de movimentação. Então, onde há uma movimentação, há um trabalho externo. Onde há trabalho externo, vai ter influência diretamente nesses termos aqui. Para a energia de deformação e para o PTV também. Tá? Então, na fórmula de mol, o termo que vai ser influenciado é justamente esse termo aqui. Que a gente já viu lá nos recálculos, mas vai aparecer novamente aqui, porque você vai ter possibilidade de vários recálculos. Agora vamos pensar o seguinte. Onde houver um apoio em mola, a força que impõe-se sobre a mola não é a reação de apoio. Perceba que a mola ele provoca a reação de apoio na estrutura. A força que provoca a mola, que excita a mola, ou seja, que faz a mola se movimentar, é a ação sobre o apoio. Entendem? Então ela tem sempre o sinal contrário à reação de apoio. Tá? É por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na aula da construção. E na hora que a gente vai fazer essa consideração, vai lembrar sempre disso. Tá? O deslocamento que provoca a mola não é uma reação, não é a ação de apoio, mas é sim a ação sobre o apoio, ou seja, ao contrário da reação de apoio. Por isso que ela entra com esse sinal negativo. Vocês vão ver aqui na formulação. Tá? Então, reescrevendo a fórmula de mol, pensando só no termo de molas, né, que a gente vai ter é isso aqui. Tá? Ele estava no primeiro membro da equação, eu joguei para o segundo, por isso que ele ficou com o sinal negativo. O produto das reações virtuais vezes o deslocamento da mola. Mas o deslocamento da mola é quanto? Então, lembrando que o deslocamento da mola é igual à força sobre a mola dividido pelo coeficiente de mola. Tá? Só que essa força, como eu disse, não é a reação de apoio, é a ação sobre o apoio, ou seja, menos a reação de apoio. Então, em função disso, substituindo na equação de mol, né, vai encontrar a seguinte expressão. Observe que esse sinal de menos com esse sinal de menos aqui eles vão se anular, tá? Porque eu joguei para o primeiro membro da equação. Isso aqui estava joguei para o segundo membro. Ele estava no primeiro membro. Quando eu joguei para o segundo membro, veio com esse sinal negativo. E esse aqui é o sinal da fórmula, em função de pegar as ações sobre o apoio, tá? Então, menos com menos dá mais. Só para reescrever e ficar bem bonitinho, né? Vai ficar com essa carinha aqui, tá? É o produto das reações virtuais vezes as reações reais sobre a constante de mola. Aí vem de novo, professor, por que é um somatório? Porque eu posso ter várias molas, tá? Esse somatório agora é em termos de mola. Para terminar, né? Nossa fórmula de mol agora, nosso trem de mol, né? Chamado de mol, fórmula de mol, nosso trem de mol vai contar com os efeitos de todos que a gente considerou. Os efeitos das forças, dos esforços internos, tá? Momento fletor, esforço cortante, está aqui apresentado. O segundo que a gente estudou foi o efeito da temperatura, aula 9, né? O efeito dos recálculos de apoio, aula 10. E o efeito das molas ou dos apoios elásticos, aula 11. Tá? Só resumindo aqui, aula 9, aula 10, aula 11. É o que a gente construiu ao longo das outras aulas. Né? Outras aulas. Somando todos esses conceitos, a gente tem o que a gente chama de fórmula de mol completa. Garanto a vocês que eu não vou mais fazer ela crescer. Ela cresceu até esse ponto. E aí é o que a gente vai utilizar ao longo da disciplina, tá bom? Espero que vocês estejam bem, fiquem em casa. A próxima aula, que vai ser amanhã, ao vivo, a gente vai começar a trabalhar os exercícios, tanto da parte de uso de tabelas, como também exercícios relativos a molas, recalques, temperatura. Tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem bem em casa.